Olá, gente, aqui é o professor Luiz com mais uma questão, dessa vez questão do SSA, Sistema Seriado de Avaliação, a prova de 2011, com o tema aqui substâncias e misturas. Eu tenho aqui a curva mostrada nesse gráfico, que representa um processo de aquecimento de um determinado líquido. Esse líquido ele é um dos principais produtos da cultura agrícola cultivada há séculos no litoral e zona da mata de Pernambuco. Então, são dadas algumas considerações sobre essa substância e você vai ter esse gráfico aqui para complementar. Então, trata-se de uma mistura azeotrópica. A segunda consideração, constitui-se uma substância pura, polar e oxigenada. E a última consideração é obtido por um processo que envolve uma coluna de destilação. Então, vamos analisar quais são as incorretas para poder e quais são as corretas para a gente poder chegar no nosso gabarito. Então, sobre mistura azeotrópica, eu tenho que é uma mistura, né, não é uma substância pura, que se comporta como uma substância pura no que se refere ao ponto de ebulição. Então, uma mistura azeotrópica é aquela que apresenta o ponto de ebulição constante, mas o ponto de fusão não é constante. É o caso da mistura de álcool com água. Então, a primeira afirmativa está correta. É um gráfico de uma mistura azeotrópica. Se é uma mistura azeotrópica, então não é uma substância pura, como diz a segunda afirmação. Então, a segunda afirmação está incorreta porque não é uma substância pura, mas sim uma mistura do tipo azeotrópica. E, por último, nessa mistura eu consigo usar o processo de destilação para separar os componentes. Se eu tenho uma mistura de água com álcool, por exemplo, eu posso usar o processo de destilação fracionada para separar esses componentes. Então, a afirmação 3 está correta. Então, a gente chega no nosso gabarito, que é o gabarito que vai ter a alternativa letra D. A consideração 1 trata-se de uma mistura azeotrópica, por causa do gráfico, que tem um ponto de ebulição constante. E a terceira afirmação, que diz que é obtido por um processo de destilação, tá? Destilação fracionada. Então, aqui o gabarito letra D, uma questão aqui bem tranquila do SSE, a primeira fase. A gente volta numa próxima com mais questões.